Meus irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Quero convidá-los a abrirmos a Bíblia Sagrada no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu convidaria a todos, não é, para que vocês tomassem assento. Nós vamos fazer leitura do texto Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Todos localizaram o texto bíblico? Quem localizou diz amém. Acho que nem todos acharam o texto. Quem achou o texto? Amém? Vamos ler. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e os restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenham-se das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais autossufocada e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto
que sabemos que alguns que saíram do nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente, o coração, a alma de vocês. Pareceu-nos bem chegado, a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com o nosso amado Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. E evitarem essas coisas, ficarão bem, passem bem. A leitura da mensagem, versículo de número 30. Os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo, confirmando as igrejas. Amém. Meus irmãos, é uma alegria muito especial para o meu coração estar com vocês essa noite, por algumas razões. A primeira delas é que, para qualquer lado que eu olhe, qualquer direção que eu olhe aqui essa noite, eu encontro laços fraternos de comunhão, de história na caminhada da fé. Então, é sabido de todos vocês do vínculo de amor fraternal estabelecido com o pastor de vocês, o amado pastor Leon, que foi um instrumento de Deus num momento muito singular da minha caminhada e da minha vida. Ele sabe disso, e disso eu dou testemunho público, de forma reiterada, em um momento muito delicado, muito singular, muito crucial da minha caminhada, em que eu estava muito machucado, nutrindo, não é, retroalimentando dentro do meu coração muita coisa ruim, e nesse momento Deus o colocou como um Barnabé na minha vida, não, assumindo todos os riscos de me colocar ao lado dele. E eu, que sempre me senti uma pessoa muito ousada, eu me sinto assim uma verdadeira freira do lado do pastor de vocês, não é? Porque esse amado irmão tem uma coragem em Deus linda, desafiadora e muito abençoadora. A Dani é uma irmã amada, como ela mesma disse, cortar aqui sai o mesmo sangue, né? Então é muito feliz para mim estar com vocês hoje à noite aqui. Todavia eu sei que é muito mais feliz para vocês, que desfrutam desse ambiente de vida, dessa vida congregacional, dessa comunhão tão pujante, tão linda, tão poderosa, tão santa. E essa noite é uma noite de celebração, não é? Pela vida dessa igreja, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito no meio de vocês e continuará fazendo para a glória do nome dEle. Essa noite, meus irmãos, com muito temor e tremor, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão com base no capítulo 15, o primeiro concílio da Igreja Cristã, sobre o seguinte tema: o saudável exercício do poder espiritual na Igreja de Cristo. O saudável exercício do poder espiritual na Igreja de Cristo. E por que isso, meus irmãos? Porque a Igreja de Cristo, ela opera, ela atua, ela acontece, ela se move na realidade de um poder, que na verdade faz a Igreja ser e acontecer. É um poder, é o poder da ressurreição de Jesus.
É o poder que ressuscitou a Jesus, é o poder que move a igreja, que sustenta a igreja, que conduz a igreja, que dirige a igreja, que protege a igreja, que fortalece a igreja, que renova a igreja, revigora a igreja, aviva a igreja. É o poder da ressurreição de Jesus que faz isso. Paulo, escrevendo aos Efésios, meus irmãos, no capítulo de número 1, e eu vou ler para vocês aqui, na primeira oração de Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, Paulo ele começa a pedir a Deus, a orar pela igreja, e é profundamente linda essa oração. Versículo de número 15 do capítulo 1 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço a Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todos os principados, potestades, poder, domínio e de todo nome que se possa nomear neste século ou no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Paulo, portanto, está dizendo que o poder da ressurreição é o poder que move a igreja, para que os crentes sejam iluminados, compreendam com profundidade, de fato, a natureza, a dimensão, a realidade, a profundidade, a consistência desse poder que move a igreja. Meus irmãos, a igreja que opera, que acontece, que se move no poder da ressurreição de Jesus, é simplesmente indestrutível. A igreja de Jesus, ela é indestrutível, pois o poder da ressurreição é quem opera na igreja, por meio da igreja, através da igreja. Nós estamos falando de algo que não pode ser destruído, dissolvido, e a história aqui, ok, obrigado. A história tem demonstrado isso, meus irmãos. A história tem demonstrado a indestrutibilidade da igreja, como a igreja não pode ser destruída. Ela pode viver momentos difíceis, como é a realidade da igreja cristã no mundo oriental. É uma realidade muito difícil, muito cruel, muito desumana. É igualmente desumano a forma como o mundo ocidental lida com essa questão, não é? Tratando isso como se fosse assim algo invisível, como algo de só menos, potencializando outras realidades de sofrimento e ignorando uma realidade cruel, covarde, que está acontecendo no Oriente. Agora, nesse exato momento em que nós estamos aqui, nessa linda celebração, é muito certo que alguém esteja nesse momento ou sofrendo aflições físicas por causa da fé, ou mesmo sendo martirizado, sendo morto por causa da fé em Jesus. A igreja, ela pode viver esses momentos e os vive. A história tem nos apresentado isso de forma definitiva. Todavia, está perdoado, meu irmão. É 70 vezes 7 só hoje, né? Meus irmãos, ainda que a igreja realidades e enfrente essas demandas, ela todavia não pode ser destruída. Nós temos a promessa do Senhor Jesus dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O poder que opera na igreja é o poder da ressurreição de Jesus. A igreja, ela está na terra atuando no poder da ressurreição de Cristo Jesus. É esse o poder que nos move, é esse o poder que faz com que as coisas aconteçam, e a beleza da igreja se estabelece como vocês a vivem no
no cotidiano da vida congregacional, vendo as belezas e as grandezas do reino de Deus, porque o poder da ressurreição de Jesus está atuando na igreja. Nós não precisamos nos ancorar no poder temporal, nós não temos necessidade de estabelecer tentáculos no poder temporal, nos autoafirmando no poder financeiro, no poder político, no poder da tradição, ocupando um lugar ao sol entre as instituições que aí estão na sociedade como posta e organizada como está. O poder que atua na igreja é o poder da ressurreição de Jesus. A igreja trabalha na dimensão do poder da ressurreição do Senhor Jesus. A igreja vive porque aquele que é o Senhor da igreja venceu a morte. É Ele aquele que apresenta-se a João, dizendo a ele: não temas, estive morto, mas vivo e vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho nas minhas mãos a chaves da morte e do inferno. Esse é o Senhor da igreja, esse é o Espírito que atua na igreja, esse é o poder que move a igreja de Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Portanto, meus irmãos, nós precisamos entender que a realidade da igreja, ela é uma realidade que atua na dimensão do poder espiritual. É essa a razão pela qual nós estamos aqui. É essa a razão pela qual a igreja acontece na história da humanidade. É o poder do Senhor Jesus, o poder da ressurreição. É o poder espiritual da ressurreição que está nos movendo a todos nós na caminhada cristã. Entretanto, essa noite, e eu não vou, tenho absoluta certeza, vocês já foram aqui expostos a uma série de Atos dos Apóstolos e trabalharam esse livro de forma bastante meticulosa, eu sei, portanto eu não vou fazê-lo, o que vocês já vivenciaram aqui. Eu apenas li o texto e junto com vocês eu quero examinar o saudável exercício do poder espiritual na igreja de Jesus. Saudável exercício do poder espiritual na igreja de Jesus. Por quê? Porque esse poder que atua na igreja, se não usado de forma saudável, ele pode trazer muitos problemas, muitas dificuldades, muitas dores, muitas agonias. Pode acrescentar, adicionar à realidade da dor humana muitas outras dores desnecessárias. Portanto, meus irmãos, a partir do texto, do capítulo que nós lemos hoje à noite, eu gostaria, antes de falar acerca do saudável uso do poder, refletir um pouco com vocês acerca de quando não é e de que forma não é saudável o exercício do poder espiritual na igreja de Cristo. Em primeiro lugar, não é saudável o exercício espiritual do poder na igreja de Cristo, do poder da ressurreição, quando a igreja de Jesus preocupa-se mais com a não salvação do que a salvação e sente a necessidade de adicionar à graça de Deus sempre alguma coisa. Não é saudável quando nós estamos mais preocupados com a não salvação, ou seja, tudo aquilo que eu preciso fazer, porque se não fizer, não serei salvo. Essa era a preocupação do partido dos fariseus, essa era a preocupação dos judaizantes. Eles estavam preocupados com a não salvação, ou seja, a preocupação deles era extremamente negativa, no sentido de que eu preciso cumprir, eu preciso fazer, eu preciso realizar, eu preciso operar, porque se não fizer, não serei salvo. Não é saudável a igreja de Jesus preocupar-se mais com a não salvação e a adição de algum elemento para a vida cristã do que objetivamente com a mensagem da salvação. A mensagem da igreja é uma mensagem contundente, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que causa desconforto e tem que causar, porque se ela não causar desconforto, é muito provavelmente que não seja o evangelho que estará sendo pregado. Entretanto, a mensagem do evangelho é extremamente positiva. Arrependei-vos para serdes perdoados. Mudem de vida para serem salvos. O objetivo da mensagem do evangelho é confrontar o erro e apontar para a cruz, apontar para a graça, apontar para a obra de Deus, apontar para a obra que só Deus podia fazer em nosso favor, porque se Deus não fizer, não há o que nós possamos fazer para sermos salvos. A mensagem
do Evangelho, ela tem uma preocupação e uma centralidade na obra que Deus fez por nós, louvado seja o seu nome. Portanto, não é saudável o exercício do poder espiritual da igreja na proclamação do Evangelho, quando ela se ocupa mais com as regras, com as determinações, com a não salvação. A igreja tem uma peculiaridade, há uma essência que o Espírito de Jesus, ele faz habitar na igreja de Cristo. O Novo Testamento termina com um clamor: o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouça, diga, vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a mensagem da igreja. Em segundo lugar, não é saudável o exercício espiritual da igreja de Cristo quando ela despreza a ação do próprio Deus. Os versículos de número 4 e 12, que nós lemos aqui, os apóstolos, eles estão dizendo aquilo que Deus fez entre os gentios. Depois Tiago, ele vai dizer aquilo que Deus fez. Não é saudável a igreja operar, agir, ser, acontecer na história, desprezando a ação do próprio Deus. É isso que os judaizantes estavam fazendo, ignorando a ação do próprio Deus, ignorando o agir do próprio Deus, ignorando a ação, a manifestação gloriosa, linda, poderosa da mão do próprio Deus. Deus é soberano, faz a sua obra e levará a efeito o seu projeto. A nós, meus irmãos, cabe a humildade de reconhecer as ações de Deus. Eu tenho dito já há alguns anos, creio que aproximadamente os últimos 6 anos, eu tenho dito a amigos mais próximos, sabem e vão lembrar disso. Deus está agindo no mundo e eu só quero estar do lado dele. É isso que eu tenho dito ultimamente. Deus está agindo no mundo. Há uma ação de Deus no mundo, há uma ação de Deus na história dos homens, há uma clara ação de Deus na história da humanidade. Afinal, o Criador jamais nos abandonou. Ele é o Senhor da história, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Nele tudo começa e nele tudo se consuma para a glória do seu nome. Louvado seja o Senhor para todos sempre. Deus está agindo no mundo e eu só quero estar do lado dele. Nós precisamos ter a humildade de nos curvarmos diante da ação de Deus na história, de nos curvarmos diante da ação de Deus no mundo, de nos curvarmos diante da ação graciosa desse Deus Todo-Poderoso. Em terceiro lugar, não é saudável agir sem a legitimidade comunitária. O versículo de número 24, os apóstolos dizem: alguns saíram dentre nós sem autorização, alguns usaram o nosso nome, alguns se valeram do nome da igreja de Cristo, da autoridade apostólica, para perturbar, para trazer e impingir dor à igreja. Meus irmãos, não é saudável exercermos o poder espiritual da ressurreição de Jesus na proclamação do Evangelho sem legitimidade comunitária. Essa noite eu gostaria muito que o Espírito de Deus despertasse o seu coração para isso. O reino de Deus é manifesto entre nós. O reino de Deus está agindo no mundo. O reino de Deus está se expandindo na história humana. Não pensem, meus irmãos, não nos assustemos com nenhum espírito ditatorial, com nenhum ditador humano, com nenhuma violência humana, com nenhum abuso humano. Em paralelo a essas ações da maldade do coração humano, a mão do Deus Todo-Poderoso está atuando na história dos homens. Cristo reina, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e Ele está reinando agora, e a manifestação do seu reino se dá por meio da igreja de Cristo. E eu gostaria de dizer a você e deixar isso muito claro, que a nossa obediência à majestade, à realeza de Jesus, ela se dá primeiramente a nossa obediência no seio da igreja de Jesus. Eu vou repetir isso. Eu estou olhando para vocês, parece que tem alguém assim meio disperso. Eu vou repetir. A nossa obediência à realeza de Jesus, a soberania real de Jesus, o Cristo de Deus, ela se dá primeiramente na nossa obediência na igreja de Jesus. Não há, de forma alguma, como alguns querem hoje, atuar, falar em nome de Deus, agir em prol do reino de Deus de forma autônoma,
autônoma, de forma autóctone, não é? Deus falou comigo, como diz Paulo na carta aos Coríntios, daqueles grupos que eles de alguma maneira dividiam a igreja de Corinto, não é? Os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo, e o pior grupo daquela igreja, que eram os de Cristo. Eles diziam: nós não temos negócio nenhum, nem com Pedro, nem com Paulo, nem com Apolo, nosso negócio é direto com Deus. Essa gente era o pior grupo. E hoje, meus irmãos, esse espírito de autonomia, ele permanece entre nós porque é uma característica do nosso pai Adão. Como seres caídos, nós temos essa sede de autonomia, essa sede de gestão dos processos da existência e da nossa própria vida. Não é legítimo exercermos o poder espiritual de forma não legítima, desrespeitando o espírito comunitário. O Espírito de Jesus nos insere na igreja para nós caminharmos, desfrutarmos da graça de Deus, e é na vivência comunitária que os dons de Deus vão sendo manifestos na nossa vida. É na vivência comunitária que a legitimidade da nossa vocação aparece. É na vivência comunitária que a realidade da nossa fé para com Deus e para com os irmãos, ela vai sendo evidenciada. Ninguém está autorizado a falar do Evangelho em nome de Deus se isso não parte por um reconhecimento comunitário da igreja de Jesus de Nazaré. O Espírito de Deus não está apenas no púlpito, o Espírito de Deus não está apenas sobre os pastores, o Espírito de Deus está sobre a igreja de Jesus. É a igreja de Jesus que reconhece os seus vocacionados, é a igreja de Jesus que identifica aqueles a quem o Espírito está dotando de dons, talentos, capacidade, aqueles a quem o Espírito está ungindo para servir, para falar, para proclamar, para ensinar, para cuidar, para auxiliar, para ajudar. O Espírito de Deus está na igreja, o Espírito de Jesus está sobre a igreja. Quem ignora a voz da igreja está ignorando a voz do próprio Deus. Quem ignora a voz da igreja está ignorando a ação do Espírito. É na vida comunitária que a nossa vocação, ela vai aparecer, ela vai ser legitimada, ela vai ser reconhecida e ela vai ser chancelada para a glória do nome do Senhor Jesus. Não ignore a vida comunitária, não ignore a vida e a caminhada com a igreja de Jesus, não ignore a caminhada com os santos. É na caminhada com os santos que nós somos modelados, é na caminhada com os santos que Deus vai nos purificando, é que Deus vai tirando de nós, vai nos modelando a imagem de Jesus. É com a igreja, é na igreja, é junto com a igreja, é sendo igreja, que a graça de Deus vai atuando em nós e vai nos capacitando para servir a causa do Mestre, o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, não é saudável exercer o poder espiritual ignorando essa legitimidade comunitária que o Espírito produz entre nós, em nós, para a glória do seu nome. E em último lugar, meus irmãos, de forma negativa, falando de que forma o poder espiritual não deve ser exercido, em último lugar, não é saudável a cisão, a separação, a dissidência, por questões secundárias, ou mesmo por um capricho pessoal. Nós vemos isso, os versículos de número 37 a 39, Paulo não aceita de forma alguma a presença de João Marcos. Por quê? Porque João Marcos fraquejou em um determinado momento da missão, porque João Marcos ele não se mostrou resiliente o suficiente para a execução da missão. Aí Paulo olha para ele e diz: não serve, não quero, do meu lado não vai. Ele pode achar o lugar que quiser, mas do meu lado não vai servir. É interessante, meus irmãos, porque esse aqui é um reflexo da nossa humanidade. Eles estavam acabando de discutir a inclusão da graça de Deus daquelas pessoas que eram consideradas pelo judaísmo os impuros. Eles eram comparados pelos judeus, os gentios, porque não observavam as cerimônias, eram considerados a cães, a um animal imundo. Eles acabaram de debater, de discutir e de chegar a um consenso. Deus, por sua graça, por meio da cruz, salva os piores pecadores, e louvado seja o seu nome. Agora olhem que interessante. Mesmo depois de discutirem isso e chegarem a essa resolução, a humanidade, a natureza caída de Paulo, olha e diz: falhou, não serve mais, errou, não presta mais, não quero do meu lado. Meus irmãos, o equívoco de Paulo, ele está tão claro na Sagrada Escritura, que na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 11, Paulo ele vai dizer: olha,
O João Marcos que eu desprezei, o João Marcos que eu simplesmente anulei da missão, o João Marcos que eu disse que não prestava para mais nada, traz ele. Ele agora me é muito útil, louvado seja o nome do Senhor. A igreja, meus irmãos, é o lugar da restauração, a igreja é o lugar da reconstrução. A mensagem da igreja é a mensagem da reconciliação, é a mensagem da reconstrução, é a mensagem da restauração, é a mensagem da reedificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não é saudável a nossa cisão por questões secundárias e de capricho pessoal. Se há uma separação, que ela seja por causas justas, que ela seja por razões sólidas, não por capricho pessoal. Muito bem. Agora, essa noite eu quero refletir com vocês rapidamente de que maneira, qual é a forma em que é saudável o exercício do poder espiritual na igreja de Jesus. Positivamente, em primeiro lugar, é saudável o exercício do poder espiritual na igreja de Jesus, sempre que nós debatermos aquilo que é essencial à natureza do Evangelho de Jesus. Há uma grande discussão aqui, há um grande debate posto aqui. Judaizantes e os missionários, Paulo, Barnabé e aqueles que estão pregando a graça de Deus. Os judaizantes estão dizendo, tem que fazer cumprir, tem que circuncidar. Como é que vai ser agora? Os gentios, eles vão ser considerados discípulos de Jesus apenas pelo batismo ou terão que se submeter ao rito da circuncisão? É só isso? É só batizar? Não tem que circuncidar também? Não tem que cumprir os cerimoniais da lei? Não tem que observar o calendário judaico? É só isso? É só assim? É tão simples assim? E esse debate, meus irmãos, é um debate que foi levado com profundidade. Paulo não arreda o pé. E é interessante, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los essa noite a lermos a carta de Paulo aos Gálatas, porque ela é escrita exatamente nesse contexto. Gálatas, capítulo de número 1, meus irmãos. E é interessante o que Paulo vai nos dizer aqui. Gálatas, capítulo 1, os versículos de número 6 a 8. Olha que interessante, que sério o que Paulo fala aqui. Versículo de número 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um outro evangelho diferente daquele que temos pregado, que este seja considerado anátema, maldito. Capítulo de número 2, meus irmãos. Eu gostaria de convidá-los a ler também os versículos de número 4 e o versículo de número 5. Paulo vai dizer o seguinte: isto surgiu por causa dos falsos irmãos, que se faziam infiltrados para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esses não nos submetemos por um instante sequer. Para quê? Qual a razão? Qual o objetivo? Para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Aleluia! A briga aqui vale a pena porque ela é uma briga essencial, ela é uma briga vital. A verdade do Evangelho está sendo posta em jogo. A essencialidade daquilo que caracteriza o Evangelho de Jesus está sendo ameaçado. Sempre que a igreja brigar pela verdade do Evangelho, essa é uma guerra santa. Essa vale a pena. Essa tem que ser levada a efeito. Nós vivemos num período, meus irmãos, extremamente preocupante, delicado e lamentável. Nós gastamos muito tempo discutindo aquilo que não é essencial. Nós gastamos e nós acabamos envidando muitos esforços naquilo que é secundário, naquilo que é trivial, naquilo que é adiáforo, como gostam de dizer os teólogos luteranos. É secundário, não vital, não essencial. A igreja de Jesus, ela exerce positivamente e saudavelmente o seu poder espiritual quando ela se empenha em batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O credo apostólico que nós lemos hoje à noite aqui, e que vocês o fazem de forma sequencial, de forma sistemática, em toda a celebração dominical, meus irmãos, eu
costumo chamar o credo apostólico de o nosso MDC, é o menor divisor comum. Menos do que isso não dá para chamar de cristão, menos do que isso não dá para chamar de discípulo de Jesus. Sobre o credo apostólico se acrescenta muita coisa secundária e a gente pode discutir muita coisa. Agora, menos do que esse resumo que sintetiza muito bem a fé apostólica, não é possível aceitar, não é possível estender a destra da comunhão. Se alguém ferir essas verdades, se alguém quiser deturpar essas verdades, encontrará na igreja de Jesus, que é coluna e baluarte da verdade, uma muralha de resistência para a glória do nome do Senhor. Nós, crentes, somos chamados a defender, a batalhar, a nos esmerar para conservar a doutrina, a revelação essencial do Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, se você é um cristão que está vivendo a sua vida cristã num verdadeiro oba-oba, não é porque é bom estar aqui, e é bom estar aqui, para onde a gente olha, como já foi dito por alguém que estava dirigindo o culto, acho que foi o Emanuel, não é? Para onde a gente olha, tem gente bonita aqui, vocês são amáveis, essa comunhão é boa, e depois que o culto termina, muitas das vezes vocês se reúnem, a vida da igreja é pujante, mas tem muita gente que pensa que a vida da igreja é apenas isso, meus irmãos. E se alguém vive apenas nessa esfera, não entendeu o que é o Evangelho. O Senhor Jesus, Deus em Cristo, está reconciliando consigo o mundo, salvando os piores pecadores e fazendo dos piores pecadores um exército poderoso nesse mundo caído para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a razão de ser maior da igreja. Tudo o que acontece é por consequência disso. Tudo o que se dará é por consequência dessa realidade. Portanto, a igreja tem que estar atenta. A nossa batalha é uma batalha pela fé evangélica. Se a verdade do evangelho for comprometida, a igreja se levanta e vai envidar todos os seus esforços na defesa da verdade do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro lugar, meus irmãos. Terceiro lugar. A igreja de Jesus exerce de forma saudável o poder espiritual que recebeu sempre que ela reconhecer a ação católica, universal da graça de Deus em Cristo Jesus. Os versículos de número 8, 9, o versículo de número 14, é isso que os apóstolos falam. Pedro toma a palavra e diz: Deus alcançou os gentios e não fez distinção nenhuma entre nós e eles. Eles não observavam nenhum cerimonial. Eles não tinham a revelação que nós tínhamos da lei. Eles não tinham a tradição religiosa que nós tínhamos. Mas quando eu estava na casa de Cornélio, o Espírito caiu sobre eles, como igualmente sobre nós, na inauguração da igreja em Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja, ela exerce saudavelmente o seu poder espiritual quando ela é uma comunidade aberta. Aberta para a universalidade da manifestação da graça de Deus. A igreja não é um clubinho, a igreja não é um clubeto, a igreja não é uma associação, a igreja é a manifestação da graça redentora de Deus ao mundo caído. Louvado seja o nome do Senhor. E eu sempre digo, meus irmãos, uma comunidade saudável, ela é caracterizada por essa abertura da graça de Deus. Não é uma comunidade fechada, não é uma comunidade que tem senha, não é uma comunidade que você tem que decodificar os acessos para poder chegar, para poder entrar. Uma igreja que exerce saudavelmente o poder espiritual é uma igreja que reproduz o ato de Jesus na cruz, está com os braços abertos dizendo: vem que tem graça, vem que tem misericórdia, vem que tem perdão, vem que tem auxílio, vem que tem socorro, vem que tem cura para a tua alma e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja de Jesus é uma comunidade aberta. A igreja de Jesus é uma comunidade que está com as portas abertas, com o coração aberto, com a boca aberta para proclamar, com os olhos abertos para contemplar as sensibilidades, as dores e as angústias desse mundo caído. Meus irmãos, é saudável
o exercício do poder espiritual na igreja, sempre que nós nos reconhecemos no nosso lugar e temos a humildade de declarar que nós somos salvos pela graça salvadora como qualquer outro. É interessante isso. Pedro, versículo de número 11, ele vai dizer: nós, assim como eles, somos salvos pela graça de Deus. Uma igreja exerce saudavelmente o poder espiritual quando ela não se assenhora do poder da ressurreição, quando ela não se coloca em um patamar, quando ela não olha ninguém por cima do ombro, quando ela não fica rotulando, classificando, mas quando ela entende que pela graça de Deus, qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora, de qualquer tipo, pode ser salvo para a glória do nome do Senhor. E mais do que isso, a igreja exerce saudavelmente o seu poder espiritual quando ela entende que está proclamando a outros o resultado de uma graça que nos alcançou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu tenho lido ultimamente alguns livros do pastor Spurgeon, Lições aos Meus Alunos, um livro que me impactou muito na adolescência. Estou relendo e é interessante uma das coisas que Spurgeon fala de forma muito dura, de forma muito contundente aos pregadores do evangelho. Ele diz: cuidem, exerçam o discernimento, tenham o cuidado de não pregarem a outros uma verdade que não é verdade para vocês, de não estarem anunciando a outros uma salvação que não salvou a vocês, de não estarem anunciando uma misericórdia que não é misericórdia para vocês, de não estarem anunciando uma paz da qual vocês mesmos não podem desfrutar, de não estar anunciando uma purificação de pecados que vocês mesmos não vivem. Meus irmãos, Pedro, ele está com muita humildade dizendo: olha, nós não somos aqui gestores da graça de Deus, nós somos proclamadores de uma graça que nos alcançou primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro está dizendo: nós somos fruto da graça, nós somos resultados da graça, nós somos consequência desse amor salvador. Sempre será saudável o exercício espiritual do poder da ressurreição de Jesus na igreja quando nós reconhecermos que antes de qualquer coisa nós somos salvos unicamente pela graça do Senhor Jesus. É saudável o exercício do poder espiritual sempre que a ação de Deus não é sequestrada pelo personalismo limitante. O versículo de número 12, meus irmãos, vai deixar muito claro isso. Pedro fala, e depois que Pedro fala, ele diz: agora é hora de ouvir Paulo e Barnabé. Vamos ouvir o que eles têm a dizer, vamos ouvir o que eles têm a contar. Por quê? Porque o poder e a graça de Deus não está restrita a um grupo, não está restrita a um personagem carismático, não está limitada a nenhum centro, nenhum ungidão, nenhum iluminado. Como eu disse e repito, o Espírito de Deus está na igreja de Jesus. Aleluia! O Espírito de Deus está na igreja de Jesus. E Pedro, ele diz: olha, não apenas eu tenho que contar, ouçam a Paulo e ouçam a Barnabé o que Deus tem feito por meio deles. A graça de Deus é essa graça plural, é essa graça que extensiva, é essa graça abrangente, é essa graça que nos surpreende. Meus irmãos, uma das características mais lindas de uma visitação de Deus, quando o hálito do Senhor se aproxima de nós e nos envolve, é essa manifestação poderosa de Deus levantando, ungindo, revestindo, capacitando gente que humanamente nós olhamos e dizemos: olha, daí não pode vir nada, daí é muito improvável que venha alguma coisa. Coisa linda é esses períodos da visitação de Deus, em que Deus vai levantando aqueles que aparentemente são, entre aspas, insignificantes, passam desapercebidos, são alvos da graça de Deus, e Deus os levanta para a glória do seu nome. Meus irmãos, sempre que Deus faz isso, Ele está fazendo para que o nome dEle seja glorificado. Sempre que Deus age dessa forma, Deus age porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Portanto, não é saudável, e a igreja só exerce com saúde espiritual o poder da ressurreição de Jesus na proclamação do Evangelho, quando ela não aceita o personalismo limitante, quando ela não aceita figurões, quando ela não aceita estrelas e gestores do poder. Nós somos servos de Cristo, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Tudo o que acontece é por meio dEle e é por causa do poder da ressurreição de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, para concluir, é saudável
o exercício do poder espiritual na igreja, e só é saudável se nós nos curvarmos diante da palavra e da ação do Espírito de Deus. Os versículos de número 13 a 19 é o discurso de Tiago. Tiago se levanta como líder da igreja em Jerusalém, e ele começa a dizer, olha, o testemunho do irmão Pedro acerca da forma como os gentios foram alcançados, é um testemunho maravilhoso daquilo que Deus está fazendo. Todavia, precisamos estar atentos, e agora Tiago, ele vai citar o livro do profeta Amós, no capítulo 9, os versículos 11 e 12. E em citando a profecia de Amós, ele diz, o que está acontecendo é cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, a coisa mais linda é a declaração que Tiago vai dar no versículo de número 29. Depois de ele fundamentar na Escritura e dizer, olha, é por causa do cumprimento da Escritura isso que está acontecendo, ele diz, essa é a ação genuína, real, definitiva do Espírito de Deus. Por isso ele pode dizer, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não há, definitivamente, nenhum avivamento que ele não tenha harmonia plena com a palavra de Deus. O Espírito de Deus não vai contradizer a Escritura. O Espírito de Deus não vai colidir com a Bíblia. O Espírito de Deus que ungiu, que inspirou os escritores sagrados, não colidirá com as verdades da Escritura. Se o coração de alguém se sente seduzido a andar por caminhos que não estão amparados, fundamentados na Escritura Sagrada, saiba, não é o Espírito de Deus que está te conduzindo. O Espírito de Jesus é o Espírito da verdade, que nos conduz na verdade, para a glória do nome do Senhor. O Espírito de Deus nos leva à verdade. O Espírito de Deus nos conduz para a verdade. O Espírito de Deus, ele gera sede em nós pela verdade do Evangelho. Se alguém se sente assim, avivado, se alguém se sente assim, tocado por Deus, mas a sua sede, a sua fome pela palavra não foi igualmente despertada, reveja isso que você pode estar chamando de um despertamento, porque quando o Espírito de Deus nos alcança, ele gera em nós, meus irmãos, uma fome pela palavra, uma sede pela Escritura. A palavra de Deus de verdade e verdadeiramente ela vira pão, ela vira alimento para a alma. Bíblia é algo que nos renova, é algo que nos alimenta, é algo que nos fortalece, é algo que nos alegra, é algo que nos enche a alma. Viver sem a Escritura é viver uma vida de angústia, de dor, é viver um conflito. Não alimentar a alma é sofrer profundamente as dores de uma negligência vital para a existência. Se o Espírito de Deus está agindo na tua vida, o Espírito de Deus está te conduzindo para a Escritura Sagrada. Se você não está sendo conduzido à Escritura Sagrada, você gosta muito de louvor, você sente uns arrepios bacana quando ouve assim uns hinos de louvor, esses que nós cantamos hoje à noite aqui, você gosta assim dos vídeos do YouTube, mas essa coisa de Bíblia não é uma coisa assim que bateu muito forte na tua vida. Essa noite Deus te trouxe aqui para que você saiba, se o Espírito de Deus agir na tua vida, haverá um apetite espiritual despertado na tua alma, e a Bíblia verdadeiramente será pão e alimento para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, ele tem uma clara convicção de que a ação de Deus e a palavra, elas estão unidas. Pareceu ao Espírito, pareceu bem ao Espírito, porque fundamentado, está embasado, está sustentado na Escritura Sagrada. Muito bem, meus irmãos, eu vou concluir, eu vou concluir mesmo agora, para não ficar que nem espada medieval, não é? Comprida e chata. Mas hoje eu vou me alongar, primeiro porque é aniversário da igreja, e segundo porque as últimas 2 vezes que eu estive pregando aqui, veio uma meia dúzia de irmãos dizendo, mas pregou tão pouco, sei que eu ouvi mais uma meia hora. Segura no banco aí então. Meus irmãos, só é saudável o exercício do poder espiritual na igreja de Jesus quando a igreja tiver claro que esse poder nos habilita a servir e a suportar, e não a nos locupletarmos. Só é legítimo o exercício do poder espiritual na igreja de Jesus quando nós entendemos que o poder da ressurreição nos habilita, nos capacita
para servir e suportar, e não para nos locupletarmos da igreja de Jesus. Os versículos, meus irmãos, de número 26, está escrito que Paulo e Barnabé expuseram a vida pelo Evangelho. Os versículos de número 32 a 36, está falando de dedicação para com a vida da igreja, visitando os irmãos, estando com eles, gastando tempo com eles, ensinando a Escritura, abrindo a carta epistolar e dizendo aos irmãos, anunciando os profetas, Silas. Eles estão consolando a igreja, servindo a igreja, fortalecendo a igreja. Tem muita gente que pensa, meus irmãos, e infelizmente, eu sei que talvez não seja lá muito novo o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer. O ministério pastoral, o ministério de serviço à igreja, infelizmente, para muitos virou um lugar de privilégio e deixou de ser um lugar de serviço. O Espírito de Jesus chama, vocaciona homens, e o Espírito de Deus é derramado sobre homens e mulheres. E quando o Espírito de Deus é derramado sobre a igreja, nos dá a consciência, o poder da ressurreição de Jesus nos habilita para servir, para nos sacrificar, para trabalhar, para produzir, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ninguém pense que o poder espiritual da ressurreição de Jesus que atua na igreja, atua para nós nos locupletarmos, para nós recebermos honra, lauréis, aplausos, sermos colocados em um lugar de destaque. Não, 1000 vezes não. O Espírito da ressurreição levanta homens e mulheres frágeis e nos capacita para servirmos a igreja de Jesus. Meus irmãos, eu sou um pregador do Evangelho, eu estou com 41 anos de idade. Eu sei que não parece, não precisa dizer, eu sei. Jesus me salvou aos 14. Com 14 anos de idade eu queria morrer, mesmo, de verdade. E o Senhor Jesus me alcançou e me salvou. Aqui na estrada Martins Félix Berta. Fui para Oswaldo Aranha, não consegui ficar lá, a música incomodou, os amigos incomodaram, eu saí de lá por volta de 3 alguma coisa da manhã e vim parar na estrada Martins Félix Berta. Estou descendo aquela avenida ali da igreja do Distrito Leopoldina. E o meu pai na fé, o irmão João Costa, vinha de uma vigília, me encontrou e pregou o Evangelho para mim. Eu era um adolescente totalmente desconjuntado emocionalmente, oriundo de um lar não cristão. Minha mãe, vítima da maldição do álcool. Desde muito cedo os papéis se inverteram em casa. Eu que devia ser cuidado, tinha que cuidar. E não eram poucas as vezes que a minha mãe tomava porres homéricos. E eu tinha ou que buscar ela no bar, ou ela desmaiava em casa, porque a minha mãe bebia e só parava quando desmaiava. Eu ficava bebendo 3, 4 dias. Quando eu via cerveja em casa, ou os meus primos, já dava uma tremedeira, porque eu sabia que aquele negócio ia se estender. Em alguns momentos ia terminar em briga, ia terminar em confusão. Não foram poucas as vezes que eu fiquei com a minha mãe ao relento. Não foram poucas as vezes que a polícia esteve na nossa casa. Eu era um adolescente desconjuntado, muito desconjuntado. A falta da figura paterna. Todos esses elementos eram elementos destrutivos na minha vida, mas quando o poder da ressurreição de Jesus me encontrou, aleluia, um senso de existência me tomou, os meus olhos se abriram e de repente eu estava conectado com o universo, tudo fazia sentido, tudo tinha razão, e uma fome, uma sede, um poder. Como disse Jesus, aquele que beber da água que eu lhe der, aleluia, no seu ventre se fará uma fonte que vai pular para a vida eterna, aleluia. Uma fome de pregar o Evangelho, uma fome de falar ao mundo desse poder que arranca da morte e traz para a vida, uma sede. E de repente, na caminhada com os irmãos, sendo discipulado, eu me vejo no fronte da batalha, pregando o Evangelho. Comecei a pregar o Evangelho, não era nem batizado, isso acontece em igreja pentecostal. Ali na Vila Esperança, na época que tinha uma congregação de madeira, e ela era meia tortinha.
Eu lembro que a primeira vez que eu fui orar na madrugada, que me ensinaram, vai orar de madrugada. Não é porque a fila era menor, é porque era o hábito dos irmãos mesmo, vai orar de madrugada. E eu lembro que orando de madrugada, pela primeira vez eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor que disse: Davi, meu filho. Quando eu ouvi a voz de Deus no apartamento da minha tia, onde eu morava de favor, estavam todos dormindo. De repente todos aqueles meus parentes começaram a tremelicar, a falar bobagem, uma ação demoníaca tomou conta da minha casa toda dentro daquele apartamento. Mas a voz que eu ouvi acalmou a minha alma. E eu me senti exatamente naquele momento como sobre tudo aquilo ali. Aquela operação toda acontecendo e eu em paz. E o Senhor me disse, João 3,16. E eu li o texto, João 3,16. No domingo, eu descobri que tinha um culto na Vila Esperança. E eu fui para lá. Na época, o meu óculos estava quebrado. Por causa de uma briga. A roupa, assim, mais adequada para o culto era uma camisa de botão floreada, estampada. Aquilo era chamativo, a beça. Era uma bandeira, né? A Bíblia era uma Bíblia emprestada da minha tia, com a capa caindo. Mas eu estava lá, cheio do Espírito Santo. Estou nem aí. Sentado no primeiro banco. E eu lembro que o falecido evangelista Alberto Galdino Pérez, que já dorme no Senhor, e nós nos reencontraremos quando Jesus voltar. Ele estava dirigindo o culto, e o escalado não foi. E ele começou a chorar, tremer. E ele disse, o Espírito de Deus está me dizendo, o escalado não veio, mas o Espírito Santo escalou o pregador. Esse jovem aqui, ele nunca tinha me visto. E aí sobe aquele ser exótico. Óculos rachados, camisa floreada, capa da Bíblia caindo. E eu ocupei o púlpito, abri João 3,16 e falei. Falei que queria morrer, mas Jesus me salvou. Falei que queria me matar, mas a vida da cruz me alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se aquela igreja fosse de palha, tinha pego fogo em tudo. O culto terminou e tinha uns irmãos de Gravataí, de Cachoeirinha. E eles me procuraram. O irmão faz campanha. Eu nem sabia o que era. Eu disse, faço. Já saí com a agenda. Eu não estou pregando o evangelho, meus irmãos, porque eu vi nisso uma carreira. Eu fui salvo por Jesus. Se a cruz não me alcança, eu era estatística hoje. Eu era mais um que tinha ido, mas o poder da ressurreição me alcançou, louvado seja o nome do Senhor. E eu me levanto diante de vocês nessa noite com muito temor e tremor, dizendo a vocês que é o poder da ressurreição que nos põe de pé para falar do poderoso nome de Jesus de Nazaré. Essa noite, quem tem ouvidos ouça com o Espírito, diz a igreja. Eu olho para a minha história hoje e eu sei que eu não sou vítima da minha história. Eu não sei que eu não sou construto de uma história desgraçada. O Deus eterno, aleluia, o Deus que tem os seus planos eternos, estava projetando um obreiro. Deus no ventre da minha mãe olhou e disse, Davi Sander me servirá como pregador do Evangelho. E esse homem tem que ser modelado, esse homem tem que ser forjado. É por isso que a minha história é uma história de dor. Deus estava me forjando, Deus estava me preparando, Deus estava me ensinando a cuidar, Deus estava me ensinando a proteger, Deus estava me ensinando, Deus estava me conduzindo, a mão de Deus estava me guiando. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite eu quero dizer a você que você não é vítima da tua história. Você não é vítima do construto desgraçado que talvez te trouxe até aqui. A mão de Deus está atuando na tua vida. A mão de Deus está te forjando. A mão do Todo-Poderoso é quem está trabalhando na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor, o Rei da Glória. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Essa é a palavra da cruz que nós anunciamos. O poder espiritual da igreja, ele é exercido quando nós entendemos que somos fruto da graça salvadora do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia. Essa noite, meus irmãos, para encerrar, eu vou ler a título de esboço, tá bom?
alguns conselhos, algumas advertências sobre o perigo do mau uso do exercício do poder espiritual. Primeira delas, um pouquinho mais de retorno, meus irmãos. Eu não tenho pulmão de aço do pastor de vocês. É perigoso quando nós temos mais prazer em vencer do que trazer a paz. Se seu prazer em vencer é maior do que ter paz, desperte, algo está errado. Os obreiros foram enviados às igrejas para levar paz e fortalecimento à igreja de Jesus. Gente que tem mais prazer na turbulência, na contradição, no dessossego, está num caminho muito errado. Em segundo lugar, é perigoso quando nós não necessitamos de nenhuma razão na defesa de uma causa, pois é sinal de que ela é autojustificativa aos nossos próprios olhos. Ou seja, o é porque é sempre fanatismo e Deus não é glorificado nisso. Procuremos, meus irmãos, da mesma maneira, como em Atos 15, versículo de número 6, examinar essas coisas. Eu tenho um medo danado de gente cheia de certezas. Dá um medo. Aquele velho pessoal assim meio seguidor do Raul Seixas. Aquela velha certeza, não é? Velha opinião formada sobre tudo. Vamos examinar. Vamos examinar. É perigoso quando nós não medimos cuidadosamente o impacto do nosso poder espiritual. Meça, dimensione, parametrize, avalie bem o peso das suas palavras, das suas ações, dos seus gestos e das suas decisões. Não esqueça, nós estamos em missão. Não esqueça, nós estamos em missão. É perigoso quando, ao dizermos missão, estamos pensando em conquista. Não é o que nós conquistamos ou ganhamos que está em questão, mas é a glória de Deus, é o reino de Deus e é o nome de Deus. Quinto lugar, é perigoso quando não consideramos que por trás dos nossos melhores ideais pode existir, pode haver uma busca em satisfazer a nossa necessidade de poder. Essa sede está oculta no coração de todos nós, filhos de Adão. É sempre válido perguntar: por quê? Para quê? Quem vai ganhar com isso? Sexto lugar, é perigoso quando nós entendemos que a sede de poder, ou quando nós ignoramos que a sede de poder, ela cega a consciência e ela embrutece a alma. Esteja atento. Tem muita gente que quer ter poder, destaque, glória, aparecer, e nesse caminho cega e embrutece o coração. Em sétimo lugar, é perigoso quando nós não nos perguntamos se aqueles que se tornaram poderosos conseguiram o poder porque eram inumanos, ou seja, desumanos, insensíveis ou sem nenhum escrúpulo ou caráter. Ou pelo contrário, se eles se tornaram assim por não saber lidar com o poder. É muito perigoso quando nós ignoramos isso. Quem é o que é o que é, por quê? Quais são os valores? Quais são os valores que estão aí caracterizando esse discípulo de Jesus? Esse nome é dado por quê? Esse espaço é alcançado por quê? Nós precisamos avaliar. Em último lugar, é perigoso quando nós não entendemos que o abuso do poder é usar as nossas prerrogativas legais para exercer sobre os outros uma ação injusta, por menor que ela seja, estando nós plenamente conscientes a respeito dessa injustiça. Nunca esqueça, nós fomos chamados para servir e não para sermos servidos. A graça de Deus capacita homens para se dedicarem à igreja. Os discípulos são cheios de poder para assumirem todos os riscos da missão. Essa noite, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Jesus está dizendo à igreja.
Deus em Cristo e pelo poder da ressurreição capacita homens e mulheres frágeis, limitados, pecadores, escravos do pecado, quebra as algemas e nos limpa para servir, para servir, para servir e para servir. Deus pega as coisas que não são e faz o seu nome ser glorificado. Deus pega quem não é, para que o nome dele seja glorificado. Essa noite eu quero convidar a igreja, vamos nos colocar de pé no nome do Senhor. Diz o Santo Evangelho, Mateus capítulo de número 23, versículo 11, o maior dentre vós seja o vosso serviçal. João 15 e versículo 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa noite você está celebrando a vida, o aniversário da tua igreja. Esse é um lugar de desfrute para você. Esse é um lugar de bênção para a tua vida, eu sei que é. Mas essa noite eu quero dizer para você que esse espaço é muito mais do que isso. Esse também é um lugar de serviço, de dedicação, de suor, de entrega para a glória do nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus te salvou, te chamou e te plantou aqui para que você se dedique na causa do reino para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor no nome precioso de Jesus. Bondoso Deus e Pai, te bendizemos o nome por tua bondade e graça. O Senhor nos amou como ninguém pode amar. O Senhor nos salvou daquilo que ninguém podia nos salvar. O Senhor quebrou as algemas do pecado, acabou com o poder do diabo sobre a nossa vida, rompeu com o poder da morte e nos encheu do poder da ressurreição. Louvado é o teu nome. Essa noite nós queremos te bendizer, te louvar, te adorar e te exaltar. E eu te peço, Pai, no precioso nome de Jesus, que tua graça nos visite de forma tão especial, nos arrancando da nossa zona de conforto, gerando em nós uma sede por te servir e servir a tua igreja para a glória do teu nome, gerando em nós desconforto, inquietação, desejo por nos engajarmos ainda mais no teu reino para a glória do teu nome. Espírito de Jesus que está conosco aqui essa noite, nos enche com a tua graça, com o teu poder, com o poder da ressurreição e nos faz mais do que um povo alegre, mais do que um povo feliz, um exército engajado na batalha para a glória do teu nome. Oro, Pai, pedindo que seja assim, no precioso nome de Jesus. Amém e amém.